Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou. É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo quantas coisas eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus? A quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois querem que eu solte? Eles gritaram. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram. Pilatos falou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação:
Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até às 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo-o disseram. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos dos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, apareceram na Cidade Santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se levarmos em consideração que o ontem passou e o amanhã não nos é garantido, vale a pena assim dizer: vamos iniciar mais uma Semana Santa. E dizer isso com alegria, sem peso. Se levarmos em consideração que muitas pessoas
do ano passado para cá partiram para junto de Deus, ou ficaram tão frágeis, tão debilitadas, que hoje não conseguem vir à comunidade. Se levarmos tudo isso em consideração, vale a pena dizer com alegria: vamos começar mais uma Semana Santa. Então, se você neste momento puder esquecer quem está do seu lado, esquecer de verdade, respirar fundo um pouquinho, acalmar seu coração, criar raízes aqui, e neste momento, para você de verdade pensar em todos os propósitos desta semana, todos os propósitos desta semana. Se levarmos em consideração que o ontem passou e o amanhã não nos é garantido, mais uma Semana Santa. E que bom que estamos vivos, podemos nos movimentar, podemos ir de um lugar para o outro, estamos aqui, vamos viver bem nossa Semana Santa. Sinceramente, eu não me lembro de cor quantas semanas existem ao longo do ano, mas de uma coisa eu tenho certeza: uma só Ele pede para Ele, uma semana só Jesus pede para Ele, e nós a chamamos de Semana Santa. Semana Santa. Nós iniciamos a Semana Santa recordando a entrada festiva, alegre de Jesus em Jerusalém. Nós iniciamos a Semana Santa recordando o esforço, a dedicação, a criatividade, a alegria do povo em acolher Jesus Rei em Jerusalém. Nós ouvimos no texto anterior à procissão o povo que ia cortando ramos, colocando seus mantos pela rua e gritando a Jesus: Hosana ao filho de Davi. Foi o mesmo povo que de repente começou a gritar: crucifica-o, saia daqui, nós não te queremos. E fazemos esta recordação para que com coragem perguntemos ao coração: de que lado nós estamos? De que lado vamos ficar? Nós vamos ficar do lado da acolhida, da alegria, da presença, ou vamos virar a casaca? Uma expressão do nosso tempo, os que têm mais que a minha idade. Mudaram. Sai daqui, crucifica-o, crucifica-o. Na noite de hoje nós precisamos resgatar algumas cenas para dizermos ao coração: nós vamos fazer o contrário, nós vamos fazer o contrário. Resgato as cenas que ao longo dessa semana surgiram no Evangelho. Os que queriam apedrejar Jesus, porque gostavam das coisas que ele fazia, dos milagres que ele fazia, dos sinais que ele realizava, das obras que ele plantava no meio do povo. Mas quando de repente ele começou a dizer, sem medo, que ele era o Filho de Deus, aí mudou tudo. Porque não era do jeito que queriam, não faziam do jeito que esperavam, as expectativas eram gigantescas. E Jesus não alcançava, não atingia nenhuma das expectativas. Simples, humilde, servidor. Eles não queriam Jesus sendo filho daquele jeito, não. Pegaram em pedras. Jesus teve que escapar de muitas arapucas e armadilhas. Será que não estamos também nós, de um jeito diferente, apedrejando ou querendo apedrejar Jesus? Pelo simples fato de não o acolhermos, pelo simples fato de não darmos a ele uma semana. Resgato outra cena. Judas troca Jesus por algumas moedas, e com a sua atitude ele deixa claro: o Senhor vale menos que essas moedas, porque de verdade escolhi um beijo para entregá-lo aos soldados que o enviaram para a prisão. Trocar Jesus. Será que não existem trocas hoje? Hoje em dia? Semana Santa não é feriado para nós cristãos, não. É semana em que nós, inclusive na sexta-feira, não trabalhamos para estarmos na comunidade. E perdoe-me o desabafo de pai. Não me entra na cabeça ainda a praia, a viagem, o rancho, o sítio, a fazenda, sei lá.
De todas as semanas do ano, não foi possível se organizar para que essa semana seja de Jesus? Esquisito. Ele nos dá colo o ano todo, nos abençoa o ano todo. Na semana em que Ele pede o nosso colo, nós não damos a Ele? Na semana em que Ele pede para reclinar sua cabeça sobre os nossos ombros, não estamos disponíveis? Na semana em que Ele pede para estarmos com Ele dia a dia, fazendo a diferença dos que outrora o decepcionaram, nós não queremos? Será que não existem trocas hoje em dia? Outra cena, no momento em que Pedro teve a chance de não sentir vergonha de Jesus, não sentir repulsa a Jesus, mesmo na pressão, ele negou. Por acaso você não é um dos discípulos de Jesus? Não, nunca vi esse homem, não conheço esse homem, não conheço esse homem, não conheço esse homem, 3 vezes. E nós, ao longo dessa semana, temos a chance de fazer o contrário. Não temos vergonha de dizer de Jesus. Não temos vergonha, inclusive, das nossas procissões. Por que fazemos procissões? Para manifestar publicamente que nós não temos vergonha dele, de nossa fé. Manifestamos publicamente. Cantamos, rezamos juntos. Não é um cutucar, dar indireta, fazer cara de piedade para dizer aos outros: ó, eu fui, você não foi. Eu estou aqui, você não está. Eu sou santo, você não é. Não tem nada a ver com isso. É para dizer publicamente que nós não sentimos vergonha, não o negamos. Não o negamos. Temos a coragem de caminhar, de nos encontrar. A chance de fazer o contrário de Pedro. É interessante que faltou uma firmezinha por parte, uma firmeza sólida por parte de Pedro. Que graça saber que depois ele professou profundamente sua fé, dando sua vida pelo Cristo, sendo crucificado de cabeça para baixo, consertou, corrigiu. Interessante que às vezes nós escorregamos na firmeza. Você está prontinho, cabelo penteado, barba feita, banho tomado, raminho debaixo do braço, vou na missa de Ramos. Chega uma visita inesperada na sua casa. Aí você não tem a coragem de dizer: oh, não estava esperando você não. Estou indo para a missa, você quer ir comigo ou você quer ficar? Quero ficar. Na geladeira tem comida, a televisão está ali, o sofá está ali, eu vou e já volto. Ai, que falta de educação, padre. Não, é firmeza na fé. É organização, bom senso, prioridade. Prioridade não tem plural. Semana Santa é para Jesus, não é para outra pessoa, não é para outra coisa, é para Jesus. Por isso que hoje na missa das 10 horas com as crianças, tive coragem mesmo, para falar para as crianças: fala para o seu pai e para sua mãe. Natação está cancelado, os jogos estão cancelados, beach tênis está cancelado, Kumon está cancelado, inglês está cancelado. Essa semana é na igreja. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia em que alguém vai olhar para você e dizer assim: não diga que eu não te avisei. Eu te avisei. Tem um monte de forças roubando os nossos filhos, nossos netos, nossos pequenos, nossa juventude, e não temos a coragem de uma catequese testemunhal, vivencial. Quando eu vejo a minha avó ali no segundo banco, está cochilando, deixa ela quietinha ali. Pediu para vir passar a Semana Santa aqui, seus 85 anos. Sabe por que eu me emociono de ver a minha avó aqui? Porque eu tenho história para contar. E eu olho para ela e me emociono. Deu certo. Olha, nós vamos para a procissão, nós vamos para a missa, nós vamos para o lava-pés. E como é bom resgatar na mente que deu certo. Quantas histórias eu tenho para contar? E eu olho para os mais moços, eu vejo os mais moços e fico a me perguntar: será que eles vão ter história para contar daqui a alguns anos? E se não tiverem, será culpa nossa, porque não levamos, não demos exemplo, não testemunhamos. E não tem nada pior do que adulto atrasado na vida do filho, porque quando ele acorda já é tarde demais. Eu tenho uma certa dificuldade, pai e mãe que chega aqui: ai, meu filho não quer ir à missa, não quer ir à igreja, não quer saber de Deus. Beleza, o que você fez nessa época? Nada. Pois é, está meio atrasado. E não tem nada pior do que alguém atrasado, porque alguém chega primeiro, chega na frente. A droga chega primeiro, o vício chega primeiro, e assim por diante. A firmeza
que Pedro desperdiçou não pode ser desperdiçada por nós. Uma última cena, se é que é uma cena, porque nós folheamos a Bíblia de um lado para o outro, principalmente os evangelhos, nós não encontramos o paradeiro de 9 discípulos, que sumiram, literalmente sumiram, não há nenhum relato. Um traiu, o outro negou e 9 sumiram, e para piorar, os judeus querendo apedrejar Jesus para lá e para cá. Nós não vamos fazer o contrário disso não? Será que tudo isso não serve de inspiração para nós? Eu ia encerrar por aí, mas vou resgatar uma cena que nós ouvimos na narrativa de hoje. Nós romantizamos demais a paixão e morte de Jesus, romantizamos demais, pelo simples fato de não nos colocarmos no lugar de Jesus. E não fazemos isso porque nós não nos colocamos no lugar uns dos outros. A nossa língua é felina, o nosso julgamento é adiantado, nós somos precipitados no condenar. E quando temos a chance de sermos a última esperança de alguém, nós decepcionamos Jesus. Não nos colocamos no lugar uns dos outros, obviamente não nos colocamos no lugar de Jesus. Não sei se repararam, que de vez em quando a gente escuta: ai, que lindo, Simão Sirineu ajudou Jesus a carregar a cruz. Aqui o texto é bem claro, ele foi obrigado. E será que nós não conseguimos perceber a crueldade que há por detrás dessa cena? Simão Sirineu foi obrigado a ajudar Jesus a carregar a cruz, porque os malvados não queriam que ele morresse antes da hora, queriam ter o prazer de vê-lo sangrando, tendo suas mãos cravejadas na cruz, os pregos passando mãos e pés. Ou seja, aquele horror tinha que continuar, e se ele morresse, perderia toda a graça. Não romantizemos a paixão e a morte do Senhor. Todas essas cenas precisam nos ajudar a fazer o contrário. Fazer o contrário. Quando nós olhamos para o crucificado, há muito romantismo, parece que foi tudo assim, muito rápido. Os que são bons em história e geografia conseguem imaginar esse vai e vem, vai para Herodes, vai para Pilatos e vai para a prisão. Durou tempo, e esse homem ficou sendo jogado para lá e para cá. Será que nós não conseguimos perceber na narrativa de hoje que Pilatos já tinha recebido a sentença que o povo queria para ofertar a Jesus? Crucifica-o, crucifica-o. E o texto de hoje é claro. Antes de enviar Jesus para a crucificação, Pilatos manda flagelar Jesus. Gente, o cara já estava condenado à morte, ainda teve que passar por um castigo. E não ficou desse jeito não. Aqui está bem romântico. O corpo ficou dilacerado. Muitos detestam assistir a Paixão de Cristo na ótica de Mel Gibson. Foi daquele jeito mais um pouco. Daquele jeito mais um pouco. Assista aquele filme para aprendermos a nos colocar no lugar de Jesus e sentir que esta semana, se fosse de verdade bem aprofundada por nós, nós nem iríamos para casa. Nós iríamos esparramar uns colchões por aqui e ficar aqui até domingo. Há uma esperança. Há uma esperança. Jesus teve o discípulo amado e as Marias, que ficaram do começo ao fim com ele. Não o abandonaram, não o deixaram sozinho. Será que a gente não tem coragem de se colocar no lugar do discípulo amado? Senhor, eu estou aqui e vou ficar do começo ao fim contigo. Colocar-se no lugar do outro falta em nós. Ontem, antes de presidir a missa de Ramos nos hospitais, o padre foi solicitado para visitar 2 pacientes e me veio na mente: eu vou visitar o pequenino que se queimou no início desta semana. Tentou contra a própria vida. Uma criança de 11 anos. Jogou álcool, ao invés de acender em si, acendeu na garrafa de álcool e explodiu. E ele aspirou. Teve queimaduras de 3º grau de dentro para fora. E sabem por quê?
Ninguém se colocou no lugar dele. Ele vinha sofrendo muito bullying na escola, ao ponto de quando saía para o recreio, trancavam os colegas de turma, trancavam-no dentro do banheiro para que ele não fosse para o recreio. As brincadeirinhas sem filtro, escondiam o material dele. Ele ia para casa sem material e, para piorar, chegava em casa e contava para a mãe não estava nem aí. Quando me mostraram o pequenino, eu fiquei um pouquinho sozinho com ele, porque eu queria ver o rosto dele. Inconsciente, era perceptível muita dor ali, mas não a dor física, a dor da alma, porque ninguém se colocou no lugar dele. Ontem me cortou o coração quando uma médica pediu: Padre, eu preciso fazer um pedido pessoal ao Senhor. Ela me levou para onde estava o pequenino, achando que eu não sabia do caso, não estava acompanhando o caso. Ela disse: Padre, nesses anos todos em que sou médica, nunca passei por isso. Tudo que eu estou tentando não está dando certo. Parece que esse menino diz para mim que não quer viver, não quer. E ali ela começou a chorar, chorar, chorar. E aí eu senti a dor dela e a profundidade da dor daquele menino, porque ninguém se colocou no lugar dele. É fácil a gente não pedir sem jeito. É fácil a gente, ou melhor, é fácil a gente pedir sem jeito, falar sem jeito, ser grosseiro, não acolhedor. É fácil a gente julgar, é fácil a gente condenar, quando a gente não se coloca no lugar do outro. A Semana Santa não pode ser um teatro. Para nós que estamos vivos e com saúde, não pode ser não. Para nós tem que ser oportunidade, possibilidade de estar com Jesus, viver com Jesus. Maria Fernanda, vem cá um pouquinho, ajude o padre. Ah, não, tá com vergonha? Tá bom, deixe-me ver. Vem cá, João. O Rafa também, já que a Maria Fernanda quis vir, vem cá, Rafa. Um de cada lado. Chega bem pertinho do padre. O cheiro ainda dá para aguentar. Sabe o que Jesus faz conosco o ano todo? O ano todo? Isso daqui. Aí quando chega a Semana Santa, sabe o que Jesus faz conosco? Ele pede, na esperança de darmos a Ele. Ele pede colo, pede colo. Obrigado. Pode. Olha, não me interpretem grosseiro. Você vindo ou não vindo, a Semana Santa vai acontecer. Mas se você vier, você vai dizer a Jesus: o meu colo é teu, meu ombro é teu. Eu vou me organizar para que as outras semanas do ano sejam para mim, para minha praia, para o meu clube, para minha pescaria, para o meu rancho. Mas essa é sua, Jesus. É para você, Jesus. Ai, padre, mas tem que ir na igreja todo dia, os textos são longos. Olha esse evangelho, parecia que não ia acabar. Dá umas dor nas pernas. E ele nem reclamou. Sabe por quê? Você não calcula o seu poder
dentro do coração de Jesus. Não calcula. Porque você é tão poderoso, tão poderosa no coração de Jesus, que você serviu de inspiração para Ele não desistir do peso da cruz. Isso é lindo. Saber que às vezes nós não inspiramos a vida de ninguém, mas a dele a gente inspirou e inspira até hoje. Você pode se achar um nada, e de repente você olha para a cruz e Ele diz: eu dei conta de tudo, porque você estava em meus pensamentos. Eu suportei tudo, porque você estava nos meus pensamentos. Eu aguentei cada cusparada, cada humilhação, cada chicotada, porque você estava dentro do meu coração. Semana Santa é o único momento em que Jesus diz: deixa eu ficar no seu coração, do mesmo jeito que você fica no meu, do mesmo jeito que você fica no meu. Alguém me alcance a cruz, por favor. Dá um jeito de ficar em pé. Dá um jeito de ficar em pé. Nós começamos ramos, cada um com Cristo no colo. E de repente Ele olha para mim e para você e diz: você vai fugir, ficar olhando ou fazer alguma coisa? Perdão por insistir e termino. Você vindo ou não, Semana Santa vai acontecer. E se você vier, vai ser uma grande vitória para Jesus, que entendeu que você é discípulo dele e vai ficar com ele do começo ao fim. Estenda suas duas mãos para o crucificado agora. Estenda. Você vai emprestar sua voz para Jesus, que ele vai cantar para você. Não é você cantando para ele. Martim Valverde nunca pensou nesta canção na inspiração do Espírito. De nós para Jesus, é de Jesus para nós. Empreste a sua voz para você cantar fundo ao seu coração. Padre, só vai começar. Vocês vão cantar. Nós vamos cantar emprestando nossa voz a Jesus, para que saiamos daqui recordando o que Ele é para nós, quem Ele é para nós, o melhor amigo. Tenho andado ao teu lado, cante lá no coração, junto a ti permanecido, eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Entendeu quem Ele é para nós? Será que custa retribuirmos a esse melhor amigo? Solte a sua voz, cante para Ele e deixe Ele cantar fundo no seu coração. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido, eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Erga o mais alto que você puder suas mãos, deixa Ele cantar em você. Ninguém te ama, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te
Boa Semana Santa para todos. Que cada um possa preencher o lugar que já está reservado para aqueles que de verdade querem ser o discípulo amado. Boa Semana Santa para todos, do começo ao fim com Jesus. Amém.